de Brasília, porque o fim da escala 6x1 no Senado deve ter novos capítulos nos debates que foram enfrentados na Câmara dos Deputados. O período de transição e os acordos de horas serão temas levantados pela oposição. O grupo deve usar a PEC alternativa apresentada nessa semana como uma moeda de troca nas negociações. E quem explica melhor isso para a gente é a Gabriela Veras, que já está lá ao vivo com a gente, direto de Brasília, minha querida. O debate foi acelerado, até podemos dizer assim, na Câmara, tivemos aprovação, mas no Senado parece que o negócio pode mudar de cenário. É isso mesmo? Atualiza melhor para a gente. Oi, Débora, é isso mesmo, um ótimo dia para você, bom domingo a você, todo mundo que está aqui na nossa companhia. A gente acompanhou, né, essa votação muito até rápida, né, como você bem disse, na Câmara dos Deputados. O fim da escala 6x1 passou lá com uma facilidade maior, mas tem que ser apreciado também no Senado Federal, na casa vizinha, né, e por lá a expectativa é que esse rito seja um pouco mais diferente do que foi na Câmara dos Deputados, digamos assim, não necessariamente com a mesma rapidez que foi na Câmara. A gente traz aqui uma questão que foi levantada pela oposição nesta semana, que é uma PEC alternativa que vai questionar alguns dos principais pontos dessa questão do fim da escala 6x1, especialmente o período de transição. É um ponto muito questionado pelo setor, né, empresarial, pelos empresários de uma certa forma. A gente relembra que o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados prevê a diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com os 2 dias de descanso previstos e um período de 14 meses para a implementação assim que essa proposta for aprovada. Mas esse é o ponto principal questionado por empresários, pelos setores de uma forma geral. Eles acreditam que esse tempo de 14 meses, né, um pouquinho mais de um ano, é inviável para que essa implementação, para que essa mudança na jornada de trabalho do país seja feita. Então, por isso, a oposição já viabiliza uma PEC alternativa, né, uma PEC alternativa que nasceu nesta semana para tentar aí apresentar como uma alternativa mesmo para esse texto que foi aprovado. A gente relembra que a expectativa é que eles usem isso como uma moeda de troca mesmo nas negociações, utilizando desse tema, né, desse trecho, que é o trecho mais sensível desse texto, que diz respeito à implementação, como que as empresas vão se adaptar de uma forma geral a essa nova jornada. Os partidos de direita, inclusive, Débora, têm feito um coro, né, à demanda dos empresários para ampliar esse teto de implementação dessa medida. Como eu disse, o setor acredita que 14 meses não são suficientes para que essa mudança seja feita. Um outro ponto que a gente relembra aqui é que a PEC, né, passa a valer 60 dias depois, né, que a PEC for aprovada nas duas casas. Então, esse tempo é visto como impraticável, né, para os empresários. Então, sendo aprovada num cenário, digamos, rápido, no Senado Federal, assim como foi na Câmara dos Deputados, 2 meses depois, esse texto, essa regra já passa a valer, tendo um período de implementação de 14 meses. E é neste ponto que os parlamentares estão trabalhando, principalmente os parlamentares de oposição, para tentar atender essa demanda do setor empresarial para aumentar esse tempo aí de implementação dessa jornada. A gente, como eu disse, relembra que o texto foi aprovado com uma facilidade até grande, né, na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal e aguarda novas determinações, deliberações, né, do presidente da Casa, presidente Davi Alcolumbre, para que esse texto dê prosseguimento, para que comece, portanto, a ser analisado por lá. Débora. Obrigada, minha querida, pelas informações. Gabriela Veras, a gente vai se falando aqui ao longo dessa programação. E olha, eu vou chamar o nosso analista, o Caio Junqueira, para essa conversa, para poder a gente entender um pouco mais sobre os desdobramentos, o que pode acontecer daqui para frente pelos próximos dias, né, Caio? Muito bom dia para você, meu querido. Existe uma pressão para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, atrase essa medida? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Sim, existe essa pressão, o que não significa que ele vai ceder a essa pressão, né? Essa PEC, a gente sabe, ela tem um apelo popular, eleitoral muito forte. E os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, têm um receio, uma restrição de deixar qualquer digital ali contrária
a essa PEC, e isso inclui, obviamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que deve acontecer nessa semana, na terça-feira? O Alcolumbre chamou uma reunião com os líderes partidários, justamente para discutir o rito e o conteúdo da tramitação dessa PEC, da PEC da Câmara, né? Então, na terça-feira tem essa reunião para verificar qual vai ser o andamento. O regimento do Senado é um pouco diferente do regimento da Câmara, prevê que essa PEC vá para a CCJ, da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, já vai direto para o plenário. Na CCJ tem um prazo de até 30 dias para analisar. Se mexer no plenário, alguma emenda de plenário, volta para a CCJ. Então tem uma série de manobras, de variáveis aí que podem aí retardar essa tramitação. Mas, em princípio, o que deve acontecer é ter algum tipo de análise, algum tipo de modificação, mas não muito substancialmente. A oposição apresentou essa PEC na madrugada de quarta para quinta, logo que passou na Câmara. Na madrugada de quinta-feira já ela foi protocolada e começou a andar. Essa PEC alternativa, ela prevê ali uma série de alterações. Na verdade, ela mantém o status quo atual, né? Ela constitucionaliza os princípios da reforma trabalhista de 2017, basicamente o de que o acordado prevalece sobre o legislado. Então, se a PEC alternativa passar, na prática constitucionaliza as regras atuais. É difícil ela passar como ela está, mas é possível que de alguma maneira pegue-se a PEC da Câmara e faça algum tipo de alteração junto com algum princípio dessa PEC. Isso é possível, né? E também tem ali o prazo de tramitação para a gente verificar, porque a ideia do governo é aprovar no Senado ainda neste ano, ainda neste semestre, antes do recesso, que começa 19 de julho, e aí conseguir a promulgação dela ainda também antes do recesso. Por quê? Porque a PEC prevê 60 dias de implementação depois da promulgação. Isso significa que, se ela for aprovada mais ou menos 15 de julho, vamos supor, ela já passa a valer na economia brasileira, para os brasileiros, a partir de 15 de setembro. 3 semanas antes do primeiro turno das eleições. Esse é o calendário com que o governo trabalha, para o eleitor já ir para as urnas, sentindo na pele os efeitos dessa PEC. A oposição tenta arrastar um pouco essa tramitação, justamente para impedir esse impacto eleitoral que o Palácio do Planalto calcula que vai ter essa PEC a seu favor. Débora. Caio, essa foi uma grande estratégia, aliás, né, do governo, acelerar essa tramitação da escala, do fim da escala 6x1, para que a população tivesse principalmente essa sensação e, obviamente, o Planalto e principalmente o presidente Lula saísse com a paternidade desse projeto. Mas, de última hora, enquanto estava tramitando ainda ali na Câmara, a gente teve uma mudança gigantesca de posição da direita, que passou a defender até aquela outra proposta que tinha uma adaptação para uma escala 4x3, tentando, né, trazer ali uma mudança de percepções, dizer, olha, a gente está olhando sim para o trabalhador e não para a classe empresarial. Aliás, a gente teve vídeo polêmico de alguns parlamentares falando que esperava mesmo era que quebrasse todo o mercado para que no final das contas o PT respondesse por isso. Nessa mudança de posição, há algum custo político para o governo em ter aprovado agora uma escala que tem um menor impacto se a gente comparar aquelas propostas, aquelas alternativas anteriores, que era dessa escala 4x3, que aliás surgiu pelo próprio governo, mas depois, obviamente, diante da pressão dos setores privados, houve essa adaptação e entendimento na Câmara. Qual que é o ganho ou o impacto político dessa mudança da direita nesse momento? Você vê algum impacto? Débora, eu sinto a direita muito um pouco constrangida e com dificuldade de alinhar uma estratégia única para esse debate, porque a oposição é contrária à PEC, vamos dizer assim, enquanto ideia, mas ela também se sente constrangida a não votar a favor da PEC, porque quem deixar digitar ao contrário dessa PEC pode ter um efeito negativo nas urnas em outubro. Mas houve essa emenda, né, essa tentativa de transformar numa 4x3, mas ela não era algo assim para valer, né? Era uma tentativa de tentar constranger o governo por um debate que nem mesmo a direita é a favor de transformar. Se a direita não é a favor nem da 5x2, que dirá da 4x3.
Mas isso já no Senado, eu acho que não sinto que esse debate entrou no Senado. O debate que entrou no Senado é essa PEC alternativa, assinada por 40, acho que estava em 41 ontem, quando eu verifiquei, 41 senadores, ou seja, metade do Senado apoiando esse texto alternativo. A alteração, inclusive Flávio Bolsonaro assina essa PEC alternativa, né? Pré-candidato, principal candidato da oposição a Lula. Então o caminho, acho que está muito mais nesse texto alternativo do que numa mudança de escala de 6-1 para 4-3, como se aventou na Câmara, mas isso sequer foi adiante. Perfeito. Caio Junqueira, nosso analista, meu querido, muito obrigado. Eu chamo agora aqui para a nossa conversa, nossa analista de economia, Lucinda, que já está aqui comigo, aliás, porque, olha, as empresas também estão de olho, né, nessa discussão sobre o fim da escala 6x1 no Senado. As companhias estão atentas sobre como vai funcionar o período principalmente de transição e eventuais custos para pequenas e médias empresas. Esses desdobramentos econômicos, né, do fim da escala 6x1, que a gente vai ouvir aqui da Lucinda Pinto. Lucinda, minha querida, a gente fala muito, inclusive, sobre essa questão do impacto e recai muito sobre o setor privado. O holofote, né, recai muito sobre o setor privado e sempre parece que está contrapondo o setor privado contra o direito do trabalhador. Mas tem também uma outra ala que pode ser muito prejudicada, que é o próprio setor público. E, aliás, a gente já teve alguns gestores públicos falando sobre isso, né? Afinal de contas, todo o serviço público, os funcionários públicos também respondem às regras da CLT e pode ter algum impacto. Mas, no fato, qual setor ou qual que pode ser o maior impacto nessa história toda com essa mudança se a transição acontecer de uma maneira muito acelerada? Débora, bom dia a todos. Realmente, os pequenos negócios e principalmente aqueles que têm trabalho a semana inteira, 7 dias por semana, então, restaurantes, hotéis, bares, certamente esse é o setor mais impactado. Alguns tipos de serviço, certamente esses negócios vão sentir muito mais o custo dessa medida. Agora, tem uma coisa importante a ser dita que acho que se vai ter alguma alteração ou não, acho que isso já está pacificado. Acho que o setor produtivo já está bastante... Já entendeu que isso vai acontecer mesmo, acho que já está todo mundo de acordo de que esse é um ajuste importante, que veio para ficar. Agora, realmente tem essa questão, primeiro, de tempo de transição, e, em segundo lugar, uma eventual exceção realmente para negócios menores, como está sendo discutido, como será discutido pelo Senado. Eu acho que são esses dois pontos que precisam de algum ajuste para que, de fato, a coisa aconteça de uma forma mais coordenada, mais organizada. Claro que existe hoje uma preocupação grande do fato de que essa medida, essa mudança acontece no momento em que o mercado de trabalho está bastante apertado, ou seja, as pessoas estão empregadas e o custo de contratação hoje para as empresas se torna maior. Então, especialmente para algumas atividades ou algumas profissões mais especializadas, mais técnicas, os empresários têm declarado bastante dificuldade em contratar pessoas para esses postos. E no cenário em que precise se repor vagas ou ter contratações adicionais para que se dê conta da mesma produção, da mesma prestação de serviços, já que os trabalhadores vão ter menos horas de trabalho, então o custo para a contratação tende a ser maior. Você vai buscar mais trabalhadores, então a demanda por trabalhadores cresce e logo isso será um custo adicional. Por causa disso é que existe muito essa demanda, esse pleito para que haja um tempo adicional de transição, para que haja um período para que as empresas consigam se acomodar diante desse cenário, inclusive entender qual seria o melhor modelo, né, a melhor saída. Contratar mais gente, paga hora extra, faz um ajuste, na verdade, interno ali do ponto de vista de produtividade, substitui algumas atividades por tecnologia, né, investe-se em mais tecnologia, eventualmente até inteligência artificial, para que não haja essa pressão aí a mais, né, de custo trabalhista. Então, tudo isso está sendo colocado no cenário, está sendo colocado nas contas. Agora, o que é bem importante dizer, Débora, é que qualquer estimativa que se faça hoje sobre efeitos sobre inflação, efeitos sobre atividade econômica, tudo isso é muito prematuro. Ninguém sabe exatamente como isso tudo vai acontecer. Acho que o que tem de clareza entre empresários, entre as empresas, é que algum efeito vai ter, algum custo vai ter, e tem esse olhar aí de, afinal de contas,
qual é o efeito prático? Se houver um custo maior para as empresas, isso vai ser repassado para o consumidor, isso vai gerar inflação ou não? Então, essa ideia de, será que a gente consegue, no Senado, um tempo adicional de transição, acho que essa é a grande questão, a grande variável que está sendo considerada hoje. Eu também ouvi a mesma coisa sobre a preocupação desse período de transição. Há algum modelo que o setor, ou que nas suas apurações, Lucinda, você tenha conseguido chegar no consenso de que seria o mais adequado? Muitos setores falam sobre ter uma flexibilidade adequada para cada setor da economia por causa dessa heterogeneidade que a gente tem na nossa economia. Aliás, muitos setores já funcionam sob modelos de convenção. As convenções que ainda precisarão passar por uma nova regulamentação diante dessa mudança, né? Isso seria o mais adequado? Porque, afinal de contas, a gente tem uma economia muito heterogênea. Saúde que funciona de uma forma, a indústria que funciona de outra, cada uma tem a sua particularidade, certo? Acho que essa ideia mesmo de discutir caso a caso, acho que é a que mais tem força hoje. Os jornalistas, por exemplo, têm a sua própria convenção, a gente não opera... Jornalistas, bancários, eles já trabalham na escala de 30 horas semanais. Exato. Médicos também. Então, na verdade, hoje já existem realmente exceções, né? Algumas categorias não se submeteriam a essa nova regra, seja ela qual for. Então, tem muito essa defesa, né? De que você tenha especificidades a depender do tipo de atividade. Agora, é uma discussão complexa, uma discussão que demandaria mais tempo, mais análise. Então, o ponto, essa questão do tempo, né, e dessa pressa que o governo parece demonstrar aí para que realmente as coisas estejam resolvidas até a eleição, é isso que tem incomodado bastante os empresários. Tem preocupado, né? E, aliás, que fica aqui o disclaimer bem claro, ninguém discute o mérito do trabalhador de ter mais horas de descanso, afinal de contas, todo mundo, né, precisa ter descanso, precisa preservar pela saúde mental. Mas a forma com que isso foi politizado é que causa bastante preocupação, e por causa de uma coisa tão politizada a gente pode ter um impacto econômico gigantesco, por isso a grande preocupação e o debate, né? É isso mesmo, Débora. Obrigada, minha querida Lucida.